do Central da Toca. E o Cruzeiro comprou, antes desse empréstimo, mais 30% dos direitos econômicos do Bruno Alves. Fala, Nação Celeste, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Está começando mais um compilado com os principais cortes dos donos da bola, Alterosa Esporte e Fala Fonte, trazendo tudo que está movimentando os bastidores do Cruzeiro. Hoje tem as últimas informações sobre o empréstimo de Bruno Alves, a situação envolvendo o Tário no mercado da bola e a novela da possível saída de Kaique, que tem Flamengo de olho no jogador. Fica com a gente até o final e confira todos os detalhes desse mercado de dado da Raposa. Mas antes, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum corte do nosso cabuloso. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! Porque o Cruzeiro acertou em definitivo o empréstimo do jovem zagueiro Bruno Alves ao Norwich City da Inglaterra. O Cruzeiro já anunciou e tal. Zagueiro de seleção, eu falei até um dia desse, quando entrou foi bem, na seleção, no Cruzeiro não, né? Nos profissionais ele não entrou. Na base muito bem, seleção sim, muito bem, muito elogiado quando entrou, e agora o Cruzeiro, mais um jovem, aí agora vai para a Inglaterra, o Japa para o Mirassol, e o Cruzeiro vai fazendo um movimento aí, Valuzeiro. Cara, o movimento do Bruno Alves me incomoda muito ter sido um jogador que nunca conseguiu colocar o pé no campo de jogo, né? Poderia ter acontecido isso, por exemplo, no Campeonato Mineiro desse ano, que a gente sabe como foi utilizado pelo Tite, a sua comissão técnica. Eu volto a dizer, não estou falando para o restante da temporada. O restante da temporada será muito difícil para o Cruzeiro. 20 jogos do Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil, tem o mata-mata da Copa Libertadores contra o Flamengo já nas oitavas de final. É preciso rever no Cruzeiro a situação da transição de talentos da categoria de base para o profissional. E isso tem que começar a acontecer no início do ano. Eu sei, tem um fator dificultador que eu considero bastante, que é o fato do Cruzeiro, desde 22 para 23, não conseguir ter um técnico que termine e inicie o ano. Agora, de 26 para 27, se não acontecer nada extraordinariamente diferente do caminho que o Cruzeiro tem seguido na temporada com a chegada do Arthur Jorge, deve acontecer. O Cruzeiro iniciar 27 com um técnico que esteve a partir de um determinado momento em 26. O Bruno Alves, então, fica difícil a gente... Eu vi esse jogador atuar na categoria de base, muito potencial, mas a gente nunca pôde ver, de fato, ter algum tipo de termômetro dele no profissional. Não estou dizendo que deveria ter sido utilizado agora com Arthur Jorge, não. Mas ele e o Janderson, por exemplo, eram citados no início do ano como zagueiros do elenco do time profissional. Como assim? Esses caras não tiveram nem um minuto sequer. Então, mais uma vez acontece, repito, eu estou falando bem claramente para dizer que isso não é um problema desse departamento de futebol, desse atual efetivo do futebol do Cruzeiro como um todo. Para mim, eu falei aqui, é uma questão que acontece desde o ano de 2023. 22, muitos jogadores da categoria de base foram utilizados não por um planejamento, porque não tinha dinheiro. O Cruzeiro mal teve grana para montar aquele time limitadíssimo, que deu conta, muito pelo trabalho do Paulo Pezzolano, de conseguir o acesso e a volta à elite do futebol brasileiro, ponto. Mas o Cruzeiro precisa de melhorar, porque um cara igual o Bruno Alves, daqui a pouco a gente só vai saber com o tempo, né? E mesmo que não vire, tá, um grande zagueiro, a forma como sai, em alguns casos é interessante o Cruzeiro manter o percentual, mas enfim, essa transição, mesmo para o jogador que não vai ficar no elenco cruzeirense, me incomoda muito, porque eu, de fato, não gosto da maneira que o clube faz e, por vezes, acho até que o clube acaba perdendo cifras importantes, mesmo para aqueles jogadores que não vão ser utilizados no próprio Cruzeiro. Ô, Giovana, o Cruzeiro começa a fazer um movimento de jogadores que não tem muita oportunidade aqui, um vai para a Inglaterra, outro vai para o Mirassol, e eu acredito até que outros sairão para outros clubes e tal. Você vê como um movimento correto, necessário, deveria ter mais cuidado e aproveitar mais aqui? Como é que você vê esse movimento? Eu acho que o Bruno Alves é um pouco complicado de falar, até que o valor disse, né? Mais ainda para o mercado exterior, o futebol inglês é muito diferente que o futebol brasileiro, menos ritmo de jogo, querendo ou não, também não sei como que vai ser lá. Mas eu acho que a transição do Japa para o Mirassol é muito importante, porque é um jogador que vai pegar Libertadores ainda, vai disputar Libertadores, vai ainda ter mais muitos jogos também pela frente pela Série A do Campeonato Brasileiro. Então é um jogador que realmente a gente sabe que tem muito potencial, porque já atuou no Cruzeiro, nesta equipe profissional, e que tem um futuro brilhante.
O Bruno Alves, realmente, para mim, é muito difícil enxergar qualquer coisa, porque a gente não consegue enxergar, ver ele jogando aqui no time principal do Cruzeiro. Mas eu acho que a janela do Japa vai ser muito boa para o final do ano, para o Cruzeiro ver ali, quem sabe, né, se realmente o Arthur Jorge vai permanecer aqui ou não. Tem contrato, obviamente, mas a gente não sabe, né? Dia de amanhã vai que ele sai. Mas eu acho que é um jogador que, tendo mais minutagem e ritmo de jogo, vai ser muito efetivo para o Cruzeiro no ano que vem. Não, então, sobre essa, eu só queria entender melhor como que ficaram, se o Thiago tem ou o Valu tem esses valores desses movimentos que o Cruzeiro fez, tanto com o Bruno quanto com o Japa. Se foi algum valor definido, se foi um passe fixado. De acordo com o Central da Toca, do Japa, o Cruzeiro emprestou o Japa ao Mirassol sem valor de passe fixado. Ele fica lá até o final do ano. Que é realmente para pegar só minuto mesmo. Isso. E o Bruno Alves, o Cruzeiro vai receber 300 mil euros, algo na casa pelo de... empréstimo? Algo na casa de R$ 1.700.000. Com a opção de compra por parte do Norwich, no valor de 3 milhões de euros. Então, essa é a situação do Bruno Alves. Eu achei que bom. O Cruzeiro manteria... E que não jogou no profissional? Ele não jogou no O Cruzeiro profissional. manteria percentual dele? Lembrando que o Cruzeiro tem um montante... E antes aqui, repito, pessoal, mais uma vez, tá? Notícia do Central da Toca. E o Cruzeiro comprou, antes desse empréstimo, mais 30% dos direitos econômicos do Bruno Alves. Importante, então, o Cruzeiro tem 80% do Bruno Alves. Tá? Está recebendo pelo empréstimo, 300, fixou o valor do passe por 3 milhões de euros. Essa é a situação. Ô, Valuzinho, e se for vendido lá em definitivo, o Cruzeiro manteria algum Não, percentual? aí é uma questão que a gente deveria de... Não, os valores são bons. Muito. Os valores pelo Bruno são muito bons. Um cara que não pisou no profissional? Um empréstimo de um cara que não pisou no profissional. Até o valor fixo, eu acho interessante. 3 milhões, é claro que é um menino que vai crescer bastante, né? Que tem capacidade. Mas é um contrato de um ano de empréstimo. A gente não sabe nem se ele vai jogar lá. Se vai jogar, aí se bater o martelo. Então. Se ele jogar o pouco que ele jogar e agradar, bater o martelo 3 milhões... Só em quesito de comparação, nem gosto de fazer muito essa situação, mas o Atlético acabou de bater o martelo com o Tressoldi, o valor é de 3,5. Então o Cruzeiro fixou um valor em um jovem que nem pisou na base pelo valor de 3 milhões no de profissional. euros. No profissional, perdão, gente. Euros. De euros por esse jogador. Tem um outro 3 jogador. 300 tudo, né? Se considerar 3,300, sim. Tem um outro jogador também que está sendo falado, que não sei se foi o Valu que tocou nesse assunto, o Tylon, foi você que tocou nesse assunto. O Tylon é um jogador que na base também já chama muita atenção. Eu fiz contato com uma pessoa do Cruzeiro para perguntar a situação do Tylon, né? Por que ainda não tinha um contrato no profissional com ele. E essa pessoa me disse, 16, 17 anos, ele sai da Toca 1 e ele sobe e aí vai para as mãos do Joaquim Pinto. E e aí é Joaquim Pinto e Pedro Júnior que vão administrar. E a informação que eu recebi sobre o Tylon é que o Cruzeiro já está tratando, já está negociando o primeiro contrato profissional dele. Ele está com quantos anos? Acho que 16, né? 16. Acho que aí que ele 17. pode assinar o primeiro contrato profissional, né? Já. O primeiro já pode. A partir dos 15, né? O Cruzeiro está tratando agora com o staff dele, agora às 14 horas. Eles estão sentados agora. Atualmente estão tratando, negociando o primeiro contrato, então, do Tylon, que é um garoto que vem chamando muita atenção e tal, e vem mesmo. Tanto que essa pessoa que me disse, 16 anos ele sobe, 16, 17 anos ele sobe, ficam lá Joaquim Pinto e Pedro Júnior. E essa pessoa que me passou a informação diz que realmente é acima da média. Olha aqui, pessoal. Você chegou a mencionar, né, de joias da base, do Sub-17 Celeste. E nós vamos agora conhecer um pouquinho mais sobre o Tylon, que está arrasando. Só 16 anos. Ainda é um garoto e com um faro de gol apurado. Tylon Flauzino Barbosa, mineiro de Belo Horizonte, do bairro Taquaril, uma das joias da base celeste. Em campo, o garoto é artilheiro das categorias de base. Só este ano, 20 gols e 5 assistências em 21 jogos pelo Sub-17, quase um gol por partida. Somente no Campeonato Brasileiro, o camisa 9 já balançou as redes 5 vezes. É o artilheiro da competição. O Tylon chegou ao Cruzeiro em 2018, para o Sub-8. Com marcas importantes,
ele foi chamado pelo técnico Carlos Eduardo Patetucci para a seleção brasileira. Por lá ele continua assombrando os adversários. Este ano foram 12 gols em 11 partidas. Como ele fez 16 anos recentemente, no começo de junho, essa é a primeira idade em que o atleta pode assinar um contrato profissional. O clube já trabalha esse assunto internamente para resolver logo a situação. No futebol, o tempo costuma passar depressa. O garoto de hoje pode ser o protagonista de amanhã. E enquanto o futuro ainda está sendo escrito, o Tailon vai transformando talento em expectativa. O Tailon ele foi adquirido pelo Cruzeiro num programa que o Cruzeiro tem de captação de novos talentos, geralmente quando abre a Toca da Raposa, para poder trazer alguns garotos. E o meu moleque Samuel enfrentou ele uma vez e o menino é muito forte, tem uma força física, assim, sabe, uma qualidade, visão de campo. E melhor de tudo, ter uma família muito próxima que acompanha ele. Isso é essencial. O Cruzeiro já começa a conversar com ele, porque até então, antes dos 16 anos, existe um acordo de cavalheiros, né, entre os clubes, do qual os clubes eles não vão lá e não ficam assediando os jogadores para ir para os outros clubes, né? Então agora o Cruzeiro vai poder fechar com ele agora um contrato, então vai ser aplicada de repente uma multa rescisória para a saída dele. Vamos entender o valor de mercado do Tailon e aí poder fazer um projeto de carreira para esse garoto que sem dúvida nenhuma tem muito futuro e tem mostrado muito potencial. Desde que a gente viu ele jogando muito novinho ali na Toca da Raposa, a gente sabia que esse garoto ia arrebentar. E o melhor, é daqui de BH, cria de Belo Horizonte e tem tudo para arrebentar na base do Cruzeiro. Uma base que foi reformulada e hoje está gerando muito lucro para o Cruzeiro, graças a Deus. E para fechar, também tem a ver com o Flamengo, não diretamente, mas quase que indiretamente. Ontem trouxe aí atualizações da negociação em andamento do Kaique, lateral esquerdo do Cruzeiro, com o Como. Ela teve aí um imbróglio, um travamento, um travão, por conta de valores de comissão envolvendo os representantes do jogador com o Como, porque entre Como e Cruzeiro está tudo acertado, uma negociação ali global de 15 milhões de euros, 13 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros por objetivos, só que existiu no começo da semana esse imbróglio, esse obstáculo envolvendo as comissões ou a comissão financeira da negociação. O Kaique quer muito. E como o Kaique quer muito o futebol da Itália, o futebol europeu, lembrando como conseguiu a classificação para a Liga dos Campeões, algo histórico, o Kaique quer muito, então ao que tudo indica nos próximos dias, ou quanto antes, os empresários acabam, pode ser ou vai acontecer, de descerem e diminuírem a pedida em relação à comissão para ficar o caminho aberto para o Kaique trocar o Cruzeiro pelo Como. O Flamengo continua acompanhando a situação, até toparia entrar na negociação mais para o fim do ano, mas como o Kaique prefere hoje a Europa, o caminho, ao que tudo indica, será esse então do Kaique rumando para o futebol italiano. Falando na São Celeste, Cruzeiro confirmou oficialmente o empréstimo do jovem zagueiro Bruno Alves para o Norwich City da Inglaterra. O defensor de 20 anos assinou até o junho de 2027 com opção de compra buscando mais espaço após não receber oportunidades no time principal da Raposa. O contrato dele com o Clube Celeste segue válido até o fim de 2029. Enquanto isso, outro zagueiro que pode estar de saída é Pedrão, que está em Florianópolis realizando exames de avaliações para definir um possível retorno ao Avaí. O jogador se recupera de uma lesão e o clube catarinense analisa sua condição física antes de fechar o negócio. E tem mais, o Cruzeiro e o Grêmio seguem conversando para realizar um amistoso durante a pausa do calendário por causa da Copa do Mundo. A ideia é manter o ritmo das equipes antes da retomada do Campeonato Brasileiro e a definição pode acontecer nos próximos dias. Agora eu quero saber sua opinião. Você aprova essas movimentações da Raposa? Vou ficando por aqui, mas já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum corte do nosso cabuloso. Até o próximo vídeo, gente!